Deus me capacitou com esse dom. Eu quero dizer aos amados irmãos que eu terminei o 2º livro, pastor, agora. Eu peço que os irmãos continuem orando. E interessante que eu faço de tudo para fugir de falar de menino, mas a irmã falou de menino, eu tenho que falar, é menino de novo. Eu também estou escrevendo um livro, que são esses outros dois agora, que é Estéril Nunca Mais, né? Por causa desse chamado profeta de Deus na minha vida, por ser evangelista, está passando em diversas igrejas, a gente começa a orar e a Bíblia tem uma situação que você fala, fulano é filho de ciclano, ciclano é filho de fulano, e sempre quando Deus me usa nessa parte, Ele acaba me usando na ministração e abençoando a vida das irmãs. Quando eu volto para pregar na mesma igreja, né? Mas se preocupe que é hoje não, né? Mas quando eu volto na mesma igreja, está o pastor ou a irmã, como aconteceu na irmã aqui da Rua do Fogo, ali no pastor Ivan, né? A pastora estava com 3 irmãs grávidas na porta da igreja. Irmã, as irmãs que o senhor orou, né? Aí lá no pastor de Londres foi a mesma coisa. E assim vai. E tem acontecido em algumas igrejas. Eu estou escrevendo sobre isso. Porque o Senhor, como diz o Salmo 46, Ele é e Ele faz. Ele só pede uma coisa de nós, né? O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele só pede de nós, irmãos, estar quieto. Porque eu realmente vivo um milagre de Deus, né? Meu milagre também, Reinaldo, foi no sábado. Porque os irmãos sabem, eu fui acometido de alguns problemas de saúde na minha coluna, nos meus ossos, e tive uma parte da vida muito atribulada. Afetou minha família, os irmãos sabem a história, né? Afetou membro da minha família, e eu vivi uma situação muito delicada, né, com meu filho. Mas hoje, graças a Deus, né, estamos aí. Meu filho está com 13 anos, graças a Deus, sempre, né, comigo, viajando. Peço até, pastor, que o amado ore com a igreja. Estaremos próxima semana indo para João Pessoa. Tem um chamado, né, profético lá da parte de Deus, e aproveitar e visitar minha irmã Marnel, que mora lá também. Fazer um pacote, né, pastor? Pacote só porque Deus cria a situação, né, irmãos, para nos abençoar. E assim tem sido, irmãos. Como esta noite, né, estou aqui com os amados irmãos também para trazer uma mensagem da parte de Deus, né? E o Senhor, Ele comunicou ao meu coração aqui em 1 Reis, a partir do capítulo 17, irmãos, né? E é bom quando Deus confirma a palavra, porque o irmão estava lendo aqui, o amado irmão, né, estava lendo no começo, e ele disse que o salmista estava pedindo para esconder ele na rocha. Eu vi quando o irmão terminou, eu digo: Jesus, ainda bem que a palavra não é de mim, é do Senhor. E realmente a palavra que o Senhor me concedeu foi essa, aqui em 1 Reis 17, onde nós vamos ver, irmãos, que Deus, em determinado momento, pastor, da nossa vida, irmão Robson, uma coisa é o homem se esconder, né? Como fez Adão, como fez Jonas. Existe alguns tipos de que o homem acaba tentando se esconder da presença de Deus. E outra coisa é quando Deus te esconde, né, irmão Reinaldo? Desse jeito. E é algumas coisas como essa que há momento da vida a gente não compreende isso, irmão Robson. Mas é Deus. É Deus nos escondendo para tratar conosco, né? Porque a obra continua ainda na nossa vida. E fica aquele dilema na nossa mente, a gente não compreende a situação, né? E esse texto vai nos mostrar isso, que Deus, Ele não só, amados irmãos e amados ouvintes, nos esconde, como também Ele nos levanta e depois Ele nos apresenta. Aleluia. Né? Eu tenho vivenciado isso na minha vida, e o Senhor trouxe, pastor, essa revelação da minha vida nessa palavra, né? Um período Ele me escondeu, outro Ele me levantou, e agora está me apresentando, irmãos. Então, essa palavra vem mostrar isso, nesse dilema na vida do profeta Elias aqui. Onde o texto, né, eu vou ler aqui a partir do versículo 2, aqui que diz assim a palavra do Senhor. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te. É Deus, pastor. Diga, é Deus que está dizendo para o homem. Como os irmãos que me conhecem sabem o amor que eu tenho, irmão Reinaldo, pela palavra, estudar a palavra. Eu pego, é que nem Jesus disse, não cai um tio
nem um J, nem uma vírgula. E eu gosto de pegar. E quando Deus falou comigo isso aqui, Deus dizendo para o profeta, vai e esconde-te. Olha que maravilha. E não é em qualquer lugar, né? Porque a gente sabe que aqui era um momento onde o mundo estava sofrendo com uma grande seca, por causa da rebeldia do povo de Deus. Eu fiquei até sem jeito de pregar, porque a irmã Cida louvou o hino aqui, foi uma pregação, uma doutrina, uma escola bíblica, foi um hino tão forte que, meu Deus do céu, eu queria até acordar cantando esse hino, porque o hino realmente nos chamou, irmão, de volta para o primeiro amor. E o amor, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia! Porque nos emocionamos, nos alegramos, né? A própria levita iam na frente do Senhor, mas o que operava no meio do povo de Deus era a sua palavra, né? Comparamos o livro de Ezequiel com o Apocalipse, um livro das maiores revelações na Bíblia, mas nunca Ezequiel, pastor, você vai ver ele dizendo que teve uma visão sem dizer, veio a mim primeiro a palavra do Senhor, irmãos. Então isso é maravilhoso, e aqui repete-se isso, né, na vida aqui do profeta Elias, onde Deus, nesse diálogo com ele, logo depois que ele acabou profetizando para Acabe, né? Sabemos que Acabe tinha perdido a visão, né? Era um líder do povo de Deus, mas ele tinha perdido a visão espiritual da situação se envolvendo com Jezabel, e acabou que, por consequência, o mundo todo acabou sofrendo, o povo de Deus todo acabou sofrendo, porque a profecia foi para que o céu mesmo se fechasse, se fechou, né? Se fechou segundo a palavra do homem de Deus, né? E aqui, irmãos, sendo que Deus agora, depois disso, sabendo da ira de Acabe, Deus olha para Elias e diz, vem cá, vai, sai daqui agora e esconde-te. Aonde, irmãos? Aí diz aqui, junto ao ribeiro de Querite, né? Que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordeno aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne, e ele bebia do ribeiro. Mas o versículo 7, irmãos, mostra que, mesmo ele obedecendo aqui a vontade de Deus, de ficar escondido por este momento, neste lugar, que na verdade era um escape de Deus, né? Porque Deus, ele prometeu a nós, e está escrito, irmão e amada igreja, no livro de Hebreus, que ele não dá uma prova além daquilo que suportamos, né? Antes, com isso, ele dá o escape, né? E muitas vezes não compreendemos, foge a nossa mente limitada, nossas faculdades mentais limitadas, a gente se assusta com o agir de Deus, com o que Deus está fazendo, né? Porque um homem aqui, como Acabe, né? Que sabemos que teve grandes embates em sua vida, um homem usado por Deus, intimidade com Deus, né? Mas agora o próprio Deus estava dizendo, olha, vai e esconde-te lá. E ele ficou, irmãos, ali junto ao ribeiro de Querite. Sabemos que Querite, na verdade, a palavra, ela quer dizer cortante, né? A tradução original dessa palavra. Então não era qualquer lugar. Deus não estava escondendo, irmão Robson, ele em qualquer lugar. E é essa revelação da palavra que eu quero trazer para os amados irmãos, que o Senhor trouxe em minha vida. Há um período que Deus, ele esconde você para tratar com você. Porque a árvore só dá fruto, irmãos, ela sendo cortada, ela sendo podada. Então aqui no ribeiro de Querite, Deus estava tratando com o profeta, né, para que ele viesse frutificar muito mais. E eu tenho experiência com isso, pelo que passei em minha vida. Hoje vejo que foi necessário o corte de Deus, o tratar de Deus, para que ao evangelizar, ao pregar, ao viajar fazendo a obra de Deus, né, irmãos, os frutos do Espírito, que são os frutos necessários para a obra, eles possam aparecer. E essa é a maravilha, irmão Reinaldo, do poder de Deus. Essa é a maravilha, amada igreja. Aleluia. Né? Estamos hoje, foi repetido aqui pela irmã, né, que Deus cuida, pastor. E é o que nós estamos vendo aqui. Imagine, irmãos, o céu se fecha e passam, não foram um mês sem chuva, né? Hoje fez uma quintura que eu digo, meu Deus, vai assar o cabo dentro de casa.
O ventilador estava rodando com ar quente. Eu digo, meu Deus. É coisa. Eu tenho até umas aves lá também, irmão Renato. Que lá, o sítio lá em casa agora é Sítio Jerusalém. Eu botar o nome na parede. As pedrinhas eu já botei lá de Jerusalém feita na parede. Tem uma Jerusalémzinha feita de pedra. Era meu sonho fazer isso na frente da minha casa. Só falta o nome. Mas Jesus agraciou, botei algumas plantinhas lá, algumas frutinhas, e eu corri para a sombra delas. Porque, irmãos, a gente só se refrigera debaixo da sombra. Então não adianta, irmãos, o homem teimar. O hino da irmã estava chamando a gente de volta para o primeiro amor, irmão. Porque o primeiro amor, irmão, é debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia! Porque a promessa de Deus que está no Salmo, irmão, 91 diz que a sombra do Onipotente descansará. Olha que maravilha, né? Mas nós, o ser humano, queremos ir para o sol, né? E em algumas tomadas de decisões da nossa vida, nós queremos ir para o sol. O que é que vai haver, irmão? A gente vai se afligir, né? E o povo de Israel aqui, ele tinha tomado a decisão de querer ir para o sol, porque quando a gente despreza o mandato do Senhor, acaba que o povo de Deus estava sofrendo. E realmente aqui, irmão, 3 anos e 6 meses, pastor, sem chuva, não é brincadeira. 3 anos e 6 meses, irmão, sem chuva. Para quando você olhasse, não tinha árvore nenhuma mais verde em canto nenhum, frutificando em canto nenhum, a não ser os pés de espinho que tinha, né? Como o sicômoro e algumas árvores naturais daquela região da Ásia, né, pastor, que são verdes, porque elas são árvores que aguentam a seca. Mas o seu fruto precisa do cheiro das águas. Aleluia. Irmãos, e não é diferente de nós. O cheiro das águas na nossa vida é a palavra de Deus. Eu tenho vivenciado, mandaram uma maravilha. A minha bênção também veio no dia de sábado. Eu passei, que nem você sabe, um vale terrível, terrível. Porque é difícil, irmão, as pessoas olharem para você e não ver o problema. É difícil, irmão. Eu sinto na pele o que você sentiu. Porque é você que está vivendo, né? Para quem olha para mim hoje, eu ando por um milagre de Deus, porque a minha coluna fisicamente, biologicamente, não era nem para eu estar em pé, porque as minhas pernas desligavam e eu caía, né? Tentava ajudar minha companheira dentro de casa, quando eu teimava, porque eu escutava tanta coisa, caía. Mas as pessoas que não entendem o que a gente está passando, irmã Maria, eu acredito que você passou por isso, as pessoas acham que é porque a gente não quer. Não, irmãos, é porque só sabe quem está passando pela prova, irmãos. Só sabe quem está passando, né? Louvado seja Deus que nós servimos um Deus que cumpre a sua palavra. Porque está escrito, irmãos, no livro de Gênesis. E hoje, graças a Deus, no culto de ação de graça, eu posso dizer isso com mais ênfase ainda, com mais força ainda da palavra do Senhor. Em 50 de Gênesis, versículo 20, diz que até o mal que as pessoas, irmãos, intentam contra nós, Deus os torna em bem. Aleluia! Isso que é maravilha servir esse Senhor. E assim acometeu, irmão, comigo também, né? O mal que me torturou, me fez sofrer tanto, acabou virando uma bênção para mim, na verdade. Porque não tinha como eu trabalhar. Eu perdi a força da minha perna, caía. Na minha ficha do posto tem que eu tenho um mal de Parkinson, porque eu fiquei um tempo da minha vida com o braço tremendo. Afetou por eu perder. Eu fui acometido de um problema degenerativo, como de fato ainda tenho. Por isso que eu digo que eu sou um milagre, de poder estar andando, poder estar de pé. Eu sei que se eu parar de pregar a palavra de Deus, hoje eu vivo exclusivamente para a obra de Deus, irmãos. Meu tempo é para estudar a palavra, meu tempo é para viajar, meu tempo é para pregar. Os irmãos que me acompanham na rede social sabem, eu só vivo pregando a palavra de Deus. E para mim é uma satisfação, porque ele tirou um drogado, um alcoólatra que nem eu, né? E hoje eu poder ter a graça de ministrar uma palavra que transforma a vida de alguém. Aleluia! Porque transformou a minha. Mas embora que nós passemos ainda por ventos, né? Passamos por ventos. Mas a diferença, irmãos, de que quem está junto do ribeiro. E outra coisa, porque Deus já usou a irmã Cida, a árvore é que tem que estender a raiz para o ribeiro. Porque não adianta você estar só dentro da igreja, não adianta você estar só perto do povo de Deus. Você tem que estender a sua raiz para isso aqui. Você tem que estender a sua raiz para beber água. Ninguém vai beber água por mim. Ninguém vai beber a água necessária que você precisa para a sua saúde por você. É você que tem que meditar na palavra de Deus. É você que tem que buscar a palavra de Deus.
Você pode ouvir a palavra, se emocionar, receber a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela vai até a sua junta, a sua medula, ela ensina seus pensamentos e intenções do seu coração, transforma a sua vida. Mas Jesus, a transformação melhor ainda é quando a fonte jorra de dentro para fora, irmãos. Jorra de nós mesmos na área de dentro para fora. E foi isso que me sustentou, minha irmã, no meu vale também, né? Fiz um culto lá de Assembleia, os irmãos puderam ir, mas o grande culto não chegou ainda não. O do bolo, daquele bolo, não chegou ainda não. Se preocupe não, você vai dar 2 camadas. É porque são 7, né? E você fez eu ficar triste aqui mais velho, porque você eu perdi por 2, né? Então você vai ser 2 camadas. Né? Vai ser lá na frente do campo de futebol lá em casa, para a glória de Deus. Porque até nisso Deus pensou, porque eu não posso nem contar, irmão Reinaldo, a minha história, porque senão vai ser uma longa-metragem, não vai ser uma curta, vai ser um filme para a noite todinha. Não posso. Mas eu quero dizer aos amados que, irmão, Deus tem me dado graça, e eu estou hoje, está ali Miguelzinho, eu sei que pelo menos 20% é meu. Eu acredito. O homem está bonito demais. Eu confesso que o resto é da mãe dele, mas menos 20 é meu, pelo amor de Deus. Né, irmão? Mas está aí um grande homem, né? Graças a Deus me acompanhando. Só ele sabe que eu enfrentei. Como eu digo a ele hoje, meu filho, faça valer a pena. Faça valer a pena. Porque, irmãos, quem me vê hoje, teve momentos que eu caí no banheiro. Ele pequenininho, para dar banho nele para ir para a creche, minhas pernas desligavam e eu caía no banheiro. Feliz que eu não bati minha cabeça. Ele pequeno, ficava rindo. Papai caiu. Mas ele não sabia que era meu problema, né? Porque acabou a cartilagem da minha coluna. Eu já perdi 4 cartilagens. Aliás, 3 cartilagens. Irmão, 3 cartilagens, mano, era separa 4 ossos. 4 discos da coluna é separado por 3 cartilagens. Secou. Aí os ossos faziam no outro, ó, fricção. Tic, tic. Você vai na lua de graça, sem o foguete de Elon Musk, e de volta. Vai. Porque a dor é insuportável, manara. Mas eu tenho que estar de pé, fazendo. Às vezes eu faço comer, irmão, sem alegria de comer, porque eu tenho que ver ele comer, eu tenho que ver. Nós temos a nossa. Eu entendo a preocupação da irmã pelos netos, nós temos essa. Como pai, nós temos, como família, nós temos a preocupação com a nossa descendência. E eu quero dizer, os amados, o melhor que nós podemos deixar para ele como herança é estarmos na presença de Deus. Porque o demais Deus vai cuidar. Eu creio. Deus vai cuidar, Ele tem cuidado, irmãos, de uma forma tremenda. E eu creio que quando eu puder lançar falar, a editora já entrou em contato comigo. A missão já, através do pastor Leonardo, da nossa congregação mesmo, que é o missionário Leonardo, já me adentrei na missão e a editora cobrou uma certa quantia, os irmãos orem, que eu pedi R$4.000 para publicar o livro, porque é 1.000 para diagramar, que é deixar ele bonitinho, e mais alguns para correção ortográfica, porque a gente copia tanto que erra. Mesmo que você estude que for, quem copia livro tem que passar, é obrigado a passar, né? Os irmãos sabem, pela correção ortográfica, né? E o restante do dinheiro é para o livro físico, né? De papel, a impressão e tudo, né? E graças a Deus terminei agora que o tema do livro é Minha Alma Gêmea, né? Dá para, né? Quem me conhece dá para entender, né? E é muito forte esse livro, né? E os irmãos olham para que eu possa ter alegria de como a irmã, né? Que vivenciou esse momento, né, esse milagre da parte de Deus. O meu também foi no sábado, irmã Nara. Ligaram para mim para fazer a ressonância. A primeira pessoa que eu liguei foi a irmã Neuza. Eu disse logo, irmã Neuza, eu estava mentindo. Não, foi, irmã Neuza, eu liguei para ela. Foi, irmão, porque o que eu mais levava para o povo, eu queria dizer para alguém. O primeiro nome que eu achei foi o da irmã Neuza. Eu disse, irmã Neuza, pelo amor de Deus, irmã Neuza, diga o povo que eu não estava mentindo, não. Pô, irmão, quando eu recebi o envelope desse, porque, irmã Nara, quem está passando sábado do peso de uma palavra maldita, de uma palavra de quem não compreende a sua aprovação, e a minha era extremamente terrível, porque meu filho era recém-nascido e eu era um pai de primeira viagem, mas tudo contribui para o bem. E hoje eu vejo que eu posso testemunhar, escrevendo sobre isso, né? Nos livros que já escrevi, disse algumas coisas, tudo aquilo que eu aprendi do Senhor, né? Passando para novas gerações, que o Senhor
há um período que, como Elias aqui, ele nos esconde, né? Mas ele cuida de nós, irmã Nara. Ele realmente cuida de nós. Porque havia 3 anos e 6 meses, irmão, de seca, mas Deus tocou até no corvo para ir deixar pão. Não era com mortadela não, irmão. Era pão com carne mesmo. Né? Era pão com carne. Tá certo que tem período que o CD, ele não nos abandona. Um amigo fiel para você é o CD e o bife do Oião. Pode confiar, né? E o amarelinho, eu sei que tem alguém até lhe esperando em casa. É o cuscuz, que o maná tem que andar com o crente, né? Crente sem maná não tem força, né? E Deus, irmãos, cuidava do profeta. O próprio Deus escondeu Elias nesse momento. E Deus, por tudo que eu passei, amada igreja, irmão Robson, Ele me ensinou que Ele estava me escondendo para no momento certo mandar eu me levantar, né? E hoje eu vejo que Ele me levantou, irmã Nara. E agora eu estou vivendo a outra fase. Ele começou a me apresentar. Hoje eu posso falar do testemunho de Deus, né? Vivo um milagre da parte do Senhor. Eu tenho 2 ressonâncias em casa que só Jesus mesmo. Só Jesus para eu poder estar de pé. Criou-se uma hérnia na minha bacia que afeta o movimento das pernas. Perdi 3 cartilagens. Um disco, quando eu tinha 10 anos de idade, que inventei de subir, né, numa goiabeira. E confiei no camarada para segurar a corda. Aí ele amarrou um anelzinho assim e puxando a corda, e eu subindo, repensando que eu ia subir que nem um elevador assim, né? Ele puxou, eu botei o pé dentro do nó assim, velho. Ele puxou a corda, aí fez um nó, eu botei dentro, né? Aí o resto da corda ele botou e puxando da colar. Vai que eu vou lá para Goiaba, vai! Aí menino astucioso, vai. Sendo que na metade do percurso a mãe do menino, Tiago! Olha, meu Deus do céu. Só sobrou para quem? É um filme, irmão, é um filme. Pode acreditar, irmão, é um filme. Minha história é um filme. Lá vem eu. Irmão, só tinha uma coisa me esperando. Era o tijolo de 8 furos que eu tinha subido nele para poder... mesmo no meio. Com 10 anos de idade. Fiquei com um lateral do corpo todo paralisado, irmãos. Mas o meu medo era de apanhar, acredita? Eu disse, meu Deus, que eu chegar em casa, minha mãe deu uma pisa em mim. É menino, né? Aí eu fiquei com uma perna dormente, aí querendo me levantar, e fiquei batendo a perna na parede. Aí, liga aí, rapaz, que eu vou chegar em casa e vou apanhar. Né? Aí aquela preocupação de menino. Liga para essas coisas, acontecem comigo mesmo. Aí, nos anos já grande, já casado, começou a aparecer, irmão, essas coisas. E um dos problemas foi esse. Eu tenho um disco da minha coluna fora do lugar, né? E coluna tem que ser reto, né? Aí você tem um desvio, pastor. Um desvio fora da coluna, né? Deixa eu ver se um desvio fora da coluna. E para acabar de completar, um problema degenerativo chamado discopatia degenerativa. Eu tenho isso, né? Foi o que ocasionou a colocar no meu prontuário que eu tinha mal de Parkinson, porque ficou tremendo um lado do meu corpo. Mas para a glória de Deus, né, irmãos, passei um tempo muito grande tomando medicação, né? Aqui e acolá ainda preciso tomar alguma coisa, mas eu sei que eu estou em pé, irmã, por causa da mão de Deus. Para pregar o seu evangelho e dizer que Deus cuida de nós nos momentos mais difíceis. Aleluia. E quando, irmãos, aqui... meu pai, deixa eu olhar, que é culto de sangrar para não virar vigília. Deixa eu só olhar aqui, porque voa. Pronto, meu Deus. Vai dar 9 horas. Mas o versículo 7, irmão, diz assim, sucedeu que passado alguns dias, e isso acontece conosco, Deus nos escondeu. Deus escondeu, pastor, o profeta. Mas os dias vão se passando. Deus esconde você, irmãos, por um determinado momento. Mas os dias vão se passando. Porque a vida, ela não para, né? Até o corpo físico, ele volta ao pó, mas o espírito volta para Deus, não para. E aqui chegou o momento, irmãos, onde o versículo 7 que diz que sucedeu que passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Realmente, irmão, 3 anos e 6 meses só podia secar mesmo. Mas Deus sabia do tempo certo. E eu quero dizer, amados irmãos, que Deus cuida, traz o pão, traz a carne, mas quando estiver perto de se acabar, quando estiver perto do ribeiro secar,
Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: levante. Aleluia. Porque eu preparei alguém para cuidar de você. E foi o que aconteceu, irmãos, aqui nesta palavra que diz assim, ó, versículo 8: veio a ele, de novo, a palavra do Senhor, dizendo. E o que é que o Senhor disse? Primeiro Deus disse: esconda-te, vai e esconde. E agora Deus está dizendo o quê? Levanta-te. Porque agora o período, irmãos, era para levantar, irmão. É para levantar. Eu vi o Espírito Santo usando a irmã para a igreja, o clamor para a igreja, para nós voltarmos ao primeiro amor. Isso é para levantar a igreja. Levantar o amor pela palavra mesmo. Porque se a gente não tiver cheio a candeia, a gente pode até tacar a vassoura na mão, mas você vai achar a dracma no escuro? Vai não. Precisamos nos encher, irmão, do azeite, porque aquela mulher, pastor, ela perdeu a dracma dela. Mas a Bíblia diz que ela pegou a vassoura, porque era a ferramenta dela para achar. Mas ela só achou, irmãos, porque ela estava com a candeia cheia. E eu digo, os amados irmãos, o mundo se encontra como a casa daquela mulher. O mundo está em treva. E nós podemos estar até com a vassoura, a nossa ferramenta na mão. Mas nós precisamos, Manara, estar cheio do azeite de Deus, para poder enxergar, irmãos, de forma espiritual o que acontece no mundo hoje. Aí sim nós vamos achar a dracma e vamos fazer outro culto para a glória de Deus, chamando os vizinhos, mandando trazer até a vasilha. A irmã falou minha vasilha, eu emendei aqui porque, né? Para a glória de Deus, porque é assim que funciona. Mas não se assuste não quando Deus mandar você levantar e Ele disser que tem preparado alguém para cuidar de você. Porque aqui no versículo 9 que é assim: levante e vai a Sarepta. O primeiro pedido difícil foi para Sarepta, irmão, de Sidom. Era a terra do inimigo, mano. Diga aí, Deus precisa passar um período na caverna, o ribeiro secou, e agora Deus diz: é para levantar e é para ir para Sarepta de Sidom. Imagina a terra de Jezabel, a mulher que queria matar o profeta. Mas Deus está no controle de tudo, irmão. Glória a Deus, Às vezes a gente está no trabalho, tem alguém abusado, tem uma pessoa perseguindo, está na escola, tá não sei o que, tem um vizinho. A família de Anak está em todo canto, está só na terra de Canaã, não. Sempre tem um perturbando o povo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está lá. Deus está no negócio. Mas não se assuste não, porque a gente precisa de um colírio. Eu já preguei uma vez lá, sabe, o colírio de Jesus, que está em Apocalipse 3,18, que diz que ele pinga, irmão Reinaldo, nos olhos para que a gente veja. E eu sempre tenho dito à igreja nos últimos dias, por onde eu tenho passado: deixe Jesus pingar esse colírio nos seus olhos para você ver melhor. Porque a gente, através desse colírio de Deus, irmãos, a gente vai ter uma visão apurada do que está acontecendo. Porque, irmãos, Deus disse: levanta-te e vai para Sarepta de Sidom e habita ali. Eis que eu, isso é Deus dizendo, pastor, eu, versículo 9, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Aí ele se animou logo. Eu digo: rapaz, que é bem, eu acho que é a viúva do prefeito, só pode, né? Aí o cara pensa logo: a mente humana, a mente humana da gente está limitada, mas o operar, irmãos, e o poder é de Deus. Você vai ver aqui agora, e a gente precisa estar com essa visão apurada através desse colírio, porque senão a bênção vai vir e você não vai identificar. Por que, irmão Marco? Imagina, lá vai ele animado. Eu imagino o profeta: ixi, eu vou lá, essa viúva deve ser uma bênção, vai cuidar de mim maior do mundo. Ele já me deu couve trazendo carne com pão, com tudo. Imagina essa viúva agora. Eu vou chegar lá, vai ser do bom e do melhor. Aí ele vem entrando na cidade, irmão, o que acontece? Versículo 10. E ele se levantou, porque obedeceu, né? A ordem de Deus, e foi-se para Sarepta. E chegando à porta da cidade, não tinha nem entrada. Eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse-me: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para beber. Imagina aí, irmão, o choque que foi, irmão Reinaldo, para esse profeta. Quando ele chegou na porta da cidade, já de longe, que ele olhou
Eu acho que na mente humana é fraca. Não pode não. Deus disse que tinha ordenado uma mulher para cuidar de mim. A primeira que eu chego na cidade, essa mulher magra apanhando lenha, sofrendo aí, ainda mais viúva aí. E ser viúva naquela época não tinha benefício, não tinha aposento, não tinha nada. Eu disse, meu Deus, essa mulher vai morrer junto comigo. Sendo que Deus estava no negócio. Quem ia cuidar, irmãos, era Deus. Ele ia usar a vida desta mulher que nem ela sabia. A providência não estava na mão dela, estava na mão de Deus. A semente estava na mão dela. Ela não sabia, e foi falado da semente aqui esta noite. E às vezes a semente, por ser algo pequeno, a gente não dá crédito, porque é pequeno. A gente olha para o feijão, a gente olha para o milho, bem pequenininho, isso vai dar nada. Não tem braço, não tem perna, não tem nada. Você bota ele dentro da terra, e ao cheiro das águas, começa a terra a se mexer lá embaixo. Quando dá fé, sai aquele galinho, e em vez de sair só um grão de milho, sai um pé de milho com várias espigas, porque Deus faz as coisas prosperar, irmãos. Aleluia. E é assim que nós precisamos estar com a visão apurada. Assim tem sido na minha vida essa semente de Deus. Assim tem sido nesta família esta semente de Deus, né? E que possamos estar, irmãos, principalmente com a visão apurada. Porque Deus, isso é profético agora, como ministro do Senhor, através desta palavra, do seu Espírito, eu digo a você, você vai se surpreender com quem Deus vai usar para te abençoar. Aleluia. Você vai se surpreender. O que Deus estava mostrando aqui, irmão Reinaldo, ao profeta, que era ele que tinha o governo, é ele que tem o poder na mão. Porque aquela mulher não tinha recurso, aquela mulher estava apanhando lenha, e ela mesmo deu o testemunho dela. Eu só tô apanhando lenha aqui para fazer um bocadinho de farinha e azeite para comer com meu filho e morrer. Era o que estava na mente dela. Ela já estava determinada a fazer aquele foguinho e um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, fazer um bolinho. Irmãos, só dava para aquele dia. A história está mostrando que ela era o último dia daquela mulher, com aquela família, com aquela criança. Era o último dia. Mas Deus chegou na hora certa. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Para com a sua presença transformar através do profeta a vida daquela mulher. E aí sim, aquela mulher poder cuidar do profeta. Glória a Deus. E olha que no momento difícil dela foi exigido fé a ela, porque o profeta já chegou pedindo. Ela não tinha quase nada, ele já chegou pedindo água. E quando ela estava dando graças a Deus, irmão, ela ia ficar só pela água mesmo. Ele disse, e traga um negócio para eu comer. Pronto, ela olhou para trás e pronto. Se ele imaginasse que eu vou fazer um pouquinho aqui, um pedaço de bolo, do pãozinho aqui para comer com meu menino e morrer. Se ele soubesse o que é que tem lá em casa. Uma coisa eu quero dizer a vocês, irmãos, porque eu tenho vivenciado isso e hoje eu vivo o melhor de Deus. O pouquinho na sua casa vai ser o suficiente para Deus operar o milagre, irmão Reinaldo. O pouquinho na sua casa vai ser o suficiente. E diga assim, Deus está falando porque Deus revela. Diga, Deus conhece a minha situação. Deus revela. O pouquinho de Deus, eu estou falando essa palavra com consciência que Deus está revelando. Deus vai usar o pouquinho para transformar em muito. Aleluia. Porque é isso que eu tenho vivido, irmão, na minha vida, graças a Deus. Continuo orando, né? Peço a oração dos amados irmãos, principalmente pela minha viagem com meu filho agora, para João Pessoa. Não deixem de orar, irmão, para que eu possa publicar esses livros. Brevemente estarei na igreja trazendo, em nome de Jesus. Quero dizer a pastor, amado irmão Reinaldo, obrigado pelo convite, a confiança, né? A primícia de poder estar aqui no seu culto de ação de graça, trazendo essa poderosa palavra de Deus, né, irmãos? Dizendo que o nosso Deus, por pior que seja a época, porque a época era de seca, Ele vai cuidar de nós. Aleluia. A palavra desta noite é essa, irmão, porque era 3 anos e 6 meses, irmão, de seca. Então a palavra está dizendo que a pior época que possa acontecer na sua vida vai ser a que Deus vai usar para manifestar o seu poder. Eu creio. Eu tenho vivenciado isso, irmãos, e dou glória a Deus, né? Já fica aqui desde já o convite, agradeço a oportunidade, né? Brevemente, diga assim de forma profética, irmão, assim, faça assim de forma profética. Amanhã o culto será lá em casa. Amanhã o culto será lá em casa. Ixi, pastor, foi meu fraco, não creio não. Eu sei, irmão,
que o Salmo 47 é difícil. O Salmo 47 diz assim: louvai a Deus, e a gente veio para cá para isso. Louvai a Deus com voz de triunfo e pandeiros de palma. Tem igreja até que se escandaliza quando não bater a mão. Mas está escrito lá na Bíblia. É porque eles não lêem a Bíblia. Então diga assim com voz do Salmo 47, porque é voz de triunfo. Voz de triunfo é quem já venceu. Nem chegou, mas já venceu. Né? Diga assim: amanhã o culto vai ser na minha casa. Amanhã o culto vai ser na minha casa. Olha aí, que melhorou? Né? Porque hoje a bênção é aqui do irmão. Chega, irmão, 9 horas. Acho que eu passei até alguns minutos. Dou glória a Deus, pastor, a satisfação. E quero dizer aos amados irmãos que eu estou à disposição. E para a rua, principalmente. Pode me chamar, viu, irmão? Porque os irmãos sabem que eu gosto.